Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos nos preparar para o nosso estudo fazendo a prece, rogando a Deus e a Jesus que possamos compreender o valor de cada prova como necessidade de retificar a rota e não como castigo. Vamos agradecer por mais essa oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos dar sequência ao estudo. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 do Renovando Atitudes, Servilismo. Ele vai nos falar a respeito do item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Assim, considerando, a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Adultos que herdaram tal formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional. Em nosso modo forçado, esse modo forçado de obedecer aos outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substitui sua independência pela vontade alheia. Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, que detonam em forma de obediência e servidão compulsória para compensar o passado infeliz. A psicologia, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância trazem enraizados em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de mando e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Essas pessoas, ao entrarem em contato com personalidades submissas, compensarão sua neurose de dar ordens e, em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose de autoridade, satisfazendo assim suas características sádicas, dominando e afligindo estas criaturas servis por anos e anos. O ser humano que se sujeita a ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na indignação.
pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo ao seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados é exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Paralelamente, com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não, sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita e, além de tudo, de não realizar sua própria missão na Terra, porque se arvorou em correr atrás das realizações dos outros. A obediência é o consentimento da razão. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. A resignação é o consentimento do coração, ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará o seu direito em favor de alguém ou de uma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Efetivamente, a obediência e a resignação, virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade, conforme bem define o Espírito Lázaro no texto em reflexão. Lembremo-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado virtude, visto que essa postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Agora vamos ouvir uma página de Emmanuel, do livro Pão Nosso, capítulo 16. A quem obedeces? E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Passagem de Paulo em Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Agora mais um capítulo do Renovando Atitudes, o capítulo 16, Extensão da Alma. Ele vai comentar a respeito do item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai, pois, vossa alma.
Mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. O corpo se densificou, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Extensão da própria alma, ele é a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nossa vida mental. Foi considerado, particularmente na Idade Média, como o próprio instrumento do demônio, que impunha à alma, nele encarcerada, o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Se cuidado e bem tratado, era isto atribuído aos vaidosos e concupiscentes. Se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que quanto maiores as cinzas que o cobrissem e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Porém, não é propriamente nosso corpo o responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. A crença em anjos rebeldes, destinados eternamente a induzir as almas a pecar, tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações. E ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes de nosso destino. Corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não o separemos, pois, de nós mesmos, porque, apesar de sua matéria ficar na terra no processo da morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de mãe, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Através dele é que podemos identificar angústias e aflições, que são bússolas a nos indicar que ou quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Agora vamos a Emmanuel, do capítulo 177 do livro Pão Nosso. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É uma passagem de Paulo em Colossenses 3:2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos
que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Extraímo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Nós temos mais alguns minutos, dá para ouvirmos mais uma página de Emmanuel, para a gente entender um pouco melhor a grande oportunidade que é essa trajetória terrena. Tudo o que o espírito pode conquistar. Magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Essa é uma passagem de Lucas 6:19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem, nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas ilustrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então, que possamos usar o corpo com equilíbrio para que o espírito possa ter todo o aproveitamento necessário em cada situação. Uma boa semana.
Boa noite a todos. Novamente juntos, vamos dar continuidade ao tema que trouxemos nas últimas semanas, de passagens retiradas do livro Memórias de um Suicida, em que estamos vendo aquele grupo de espíritos que haviam cometido suicídio e depois de passarem pelas situações muito dolorosas, agora jamais as dores atenuadas, os conflitos um pouco mais acalmados, ou seja, já tinham condições de um equilíbrio mental para poderem participar de estudos, de aprendizados. Então esse grupo teve essa oportunidade, enquanto muitos outros permaneciam ali em tratamentos rigorosos por estarem ainda em condições dificílimas. Mas esses já podiam, e já puderam adentrar a cidade universitária, passaram a estar lá em estudos, na Mansão da Esperança. E nós vimos que o Aníbal, um dos mestres, traria para eles os ensinamentos de Jesus, e teriam outros mestres também. Então, vamos ver aqui alguma coisa do que Aníbal trouxe para eles, A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero enamorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob as suas benéficas inspirações, pois enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, e ao mesmo tempo em que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. De outra vez era às margens do Tiberíades, era em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galiléia, como se o seguíssemos também fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias, de seus favores dulcíssimos. Por toda a parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo explicando aos exegetas da época as regras áureas da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender com ele mesmo os caminhos para a nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito cioso da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Então eles passam por um largo período com esse aprendizado e concomitantemente com outros, mas ele continua dizendo: assim foi que fomos informados de que não apenas a terra recebera as alvíceras da Boa Nova através da sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprovesse.
e uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo, tal como na terra convertia homens, a todos estendendo a mão fraterna e redentora. Um ponto muito importante para que tenhamos essa noção de que Jesus esteve aqui entre nós encarnados, nos trazendo a boa nova, nos trazendo a lei do amor, nos materializando, verbalizando o pensamento de Deus. Mas não foi só os encarnados, evidentemente. Ele esteve em todos os ambientes que pertencem ao nosso planeta, à humanidade da Terra, porque muito mais que os 8 bilhões de encarnados, 8 bilhões e alguma coisa que deve estar, não faz tanto tempo assim que batemos nos 7 bilhões, e a Terra parece que tem uns 20 bilhões, né? Já parece que mudou, mas são 20 bilhões de espíritos ligados à humanidade pertencente à Terra. Então Jesus esteve presente, se materializou nesses ambientes, porque aqui entre nós ele veio como encarnado, ele encarnou, mas nesses ambientes no plano espiritual, ele necessitava evidentemente materializar-se para ser visto, né? Por aqueles que pertenciam aos determinados ambientes em que ele foi, né? Convertendo, esclarecendo, tal qual como fez aqui entre os encarnados. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má-fé ou pela ignorância presunçosa dos homens, mas que, no entanto, soar o momento em que a doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Nós sabemos que nos concílios, né, em determinados concílios, houve ali interferências que trouxeram dúvidas, tiraram para muitos a clareza, o entendimento sobre pontos incontestáveis da doutrina de amor de Jesus, como a reencarnação, né, que na sua fala, nos seus ensinamentos era muito clara. E, passado o tempo, houve ali umas interferências no concílio e em determinados concílios, né, no de Constantinopla, no de Niceia, então alguns dos entendimentos ficaram deturpados, mas já prevendo isso, Jesus já nos alertou lá atrás que viria a terceira revelação, né? Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor, e nós mesmos que éramos espíritos estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal, como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Então são as vozes dos céus que sempre se fizeram ouvir, mas mais intensamente, mais acentuadamente, a partir desse marco do início do Espiritismo, né? 18 de abril de 1857, que temos como marco com o lançamento por Allan Kardec do Livro dos Espíritos. Então, as vozes do céu se fizeram mais intensas, mais constantes, mais acentuadas. E todo esse trabalho, todo esse preparo, seriam páginas e páginas maravilhosas,
todos deveriam buscar a leitura deste livro. Tudo isso para prepará-los para que tivessem um encontro com eles mesmos, né? Um encontro consigo mesmo. Então, eles chegariam a esse conhecer-se a si mesmo. Então, tiveram todo um preparo, trabalhando sentimentos, né? Amolecendo ali o coração para determinadas questões, abrandando os sentimentos para prepararem-se para o encontro consigo mesmos. E quem trazia esse tipo de aprendizado era Epaminondas de Vigo, que tinha uma postura bastante rígida. Então, vamos lá. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expuseram o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e à sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço, que é o amar-se a si próprio, a si mesmo. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava com o terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Então, até aqui, meus caros discípulos, tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações na Terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem ao progresso satisfatório. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença. Esse ponto pega a indiferença, nos deixamos arrastar, não é? Que ao nosso ser, o Todo-Poderoso enalteceu com essências que lhe são próprias, as quais nos é dever cultivar sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória, para que fomos por isso mesmo destinados. Então, a má vontade proposital, propositadamente, a indiferença, e fomos nos deixando arrastar. Disse-o, e indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos nas arquibancadas, fê-lo penetrar o círculo em que se erguia a sua cátedra e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos. Determinou o acaso ou a própria clarividência do lente que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região glótica. Pô-lo à sua frente e interrogou demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo? Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de que algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir,
furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos afigurou repentinamente grandiosa demais e por demais delicada para a ela nos devotarmos para sempre. Então foi um momento de dificuldades, porque eles vinham ali se entregando a esse aprendizado. Mas todo esse aprendizado, qual o objetivo? É levar ao conhecimento de si mesmo. E agora cada um, por sua vez, estaria tendo um momento de enxergar-se a si mesmo. Por isso que temos que buscar sempre esse estudo da nossa consciência, é o conhece-te a ti mesmo que devemos diariamente fazer, analisando as nossas atitudes, os pensamentos que tivemos, as consequências dos nossos atos, as consequências dos nossos pensamentos, para que nesse treino nós aprendamos por nós mesmos a buscarmos nos refolhos da nossa alma o necessário para o nosso aprendizado e progresso. Mas quando isso não se dá, no plano espiritual, temos que passar por essas experiências que não devem ser fáceis, tais o medo, o pavor que esse grupo apresentou, né, por ter que ver-se desnudar-se, né? Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível da nossa própria consciência. E profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alviçareiras em torno da Boa Nova, que tão bem nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade do seu verbo manso, que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo Nazareno, mas trazendo a ideia de volta, todo esse preparo para que eles tivessem condições de enfrentar saudavelmente e com aproveitamento esse momento. Mas o ancião advertiu-nos em a parte precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais nesse momento, então vejam o progresso desse grupo, não tiveram isso enquanto estavam encarnados, tanto que suicidaram-se, mas agora buscaram Jesus nessa hora que lhes afigurou temerosa. Então lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais nesse momento, é o grande mestre que nos inspira e que sob seus auspícios é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros. Pois é ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu: vosso nome, pois? Amadeu Ferrari. Onde residieis antes de ingressardes nesses sítios? Ele dá o nome da cidade, no Brasil, né? E nós vamos ver depois todo um desenrolar dessa conversação com ele, em que será desnudado o seu passado, para que, qual o motivo? Qual o motivo de trazer o passado à tona? Para analisarmos e concluirmos que fizemos a opção enganosa, escolhemos o pior caminho e que haveria outras possibilidades. Então o objetivo é mostrar a cada um que se encontra nesse exame de consciência, né? E o deles era de uma forma muito intensa, porque eles iam ver os fatos acontecendo numa tela mental, né? Mental entre aspas, porque é como se fosse um quadro vivo. Tudo isso para ajudá-los a compor melhor os seus pensamentos e, acima de tudo,
as convicções novas, porque eles tinham passado por um processo de grande aprendizado, que é um aprendizado que está ao alcance de todos nós. Tudo que eles passaram, nós temos em mãos os ensinamentos de Jesus, evidentemente com a grande diferença de não vermos os quadros vivos, né? Até há um comentário aqui no livro que eles dizem que nesse campo poderíamos já estar muito melhor nesse campo de busca de lidar com essa buscar-se o pensamento do outro e projetar-se, mas que ainda não seria conveniente aqui na Terra, porque se faria um mau uso, muitos fariam um mau uso dessa grande oportunidade, como tantas coisas boas que vieram para o bem e que pelas inteligências mal direcionadas acabaram trazendo grandes danos, né? Então, fica esse aprendizado por hora para nós, muito agradecidos, que nesses momentos que se findam, vibremos intensamente por todos os suicidas e que muitos que estejam se deixando levar por pensamentos enganosos, por portas que queiram abrir, que os levarão para dores muito mais profundas dos que aqui vivem agora, que possamos todos juntos vibrarmos e rogarmos a Deus que clareie o nosso entendimento, nos trazendo a consciência de que somos espíritos destinados a caminhar. Somos espíritos imortais, almas imortais, e podemos alcançar o nosso corpo, sim, porque é frágil, mas jamais destruiremos a nossa alma. Com essa consciência, vibremos amorosamente e levemos esse conhecimento àquele que vacila, àquele que duvida, àquele que foge desses conhecimentos mais profundos. Permita, meu Pai, que todos possamos receber o bálsamo do consolo, do reconforto, da esperança em nossos corações. Tenhamos uma